Meu nome é Eduardo Campos, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há mais de 20. Já atravessei esse país de ponta a ponta, passando por cada tipo de estrada, clima e paisagem que você possa imaginar. Mas tem uma coisa que nunca mudou: meu hábito de evitar certos trechos da BR-116 durante a madrugada, especialmente entre os municípios de Inhapim e Tarumirim, no interior de Minas Gerais. Só que naquela noite não tive escolha. A transportadora atrasou a liberação da carga, peças industriais de Juiz de Fora, e me vi obrigado a pegar a estrada às 2 da manhã. Era fim de junho e o frio cortava a pele feito navalha. As curvas da estrada se estendiam como serpentes negras sob um céu sem lua. Não havia sinal de vida à vista, só o som do motor do meu caminhão e o chiado baixo do rádio que insistia em captar estática. Eu já tinha ouvido histórias sobre aquele trecho. Caminhoneiros diziam que era amaldiçoado. Comentavam sobre gritos na madrugada, vultos nas margens e caronas que desapareciam no meio do nada. Sempre achei que era só conversa de boteco, até aquela noite. Passava pouco das 3 da manhã quando vi, na beira da estrada, à direita, uma mulher parada, sozinha, magra, vestindo uma blusa branca fina demais para aquele frio. Os cabelos compridos escorrendo sobre o rosto. Estava imóvel, encarando a estrada. Reduzi a velocidade, olhando pelo retrovisor para confirmar se meus olhos não estavam me pregando uma peça. Não estavam. Ela não fez sinal com a mão, não tentou se aproximar, apenas estava ali, parada como se esperasse algo. Encostei o caminhão. Talvez por compaixão, talvez por curiosidade, mas no fundo, agora que penso bem, acho que foi como se algo tivesse me puxado. Não sei explicar. Era como se minha mente dissesse, siga em frente, mas meu corpo decidisse o contrário. Abri a porta e gritei, tá tudo bem, moça? A senhora precisa de ajuda? Ela virou o rosto lentamente. A pele era muito clara, quase pálida. Os olhos escuros demais. Não respondeu. Apenas subiu no caminhão, sentando no banco do passageiro sem dizer uma palavra. Tá indo para onde? Ribeirão das Almas, respondeu finalmente. A voz era baixa, rouca, como se não usasse há muito tempo. Não conhecia esse lugar. Nunca tinha ouvido falar de um distrito ou cidade com esse nome naquela região, mas não quis parecer ignorante. Ah, sim. Tá logo aqui pra frente, né? Ela apenas assentiu com a cabeça. Havia algo estranho nela. Não só no silêncio, ou no jeito que olhava fixamente pra frente, sem piscar. Era a sensação no ar. O caminhão, antes morno e abafado, ficou gelado de repente, como se o ar-condicionado estivesse ligado no máximo, só que ele estava desligado. Pelo retrovisor, notei que o vidro de trás começava a embaçar. Era como se algo estivesse respirando, ali dentro, mas nós dois estávamos na frente. Tentei puxar assunto. E estava esperando carona há muito tempo? Ela não respondeu. Apenas olhou pela janela. Mas não como quem observa a paisagem, como quem espera algo surgir do mato. Decidi ligar o rádio, mas no momento em que a estática se transformou em som, uma voz sussurrou algo que me fez gelar. Eles vêm quando você não escuta mais os gritos. Desliguei imediatamente. Pisei mais fundo. Só queria sair dali. A estrada parecia não acabar. Cada quilômetro era igual ao anterior, como se eu estivesse preso num trecho que se repetia. A mulher continuava ali, imóvel. O frio aumentava. Foi quando ouvi. No início, pensei ser o motor, um ruído metálico. Mas logo percebi, era um som humano, um grito, longo, desesperado, vindo da direção da mata à esquerda da pista, como se alguém estivesse sendo arrastado para dentro do mato por algo. Você ouviu isso? Perguntei. Virando para ela, ela não respondeu. Apenas olhou para mim. Pela primeira vez vi seu rosto por completo. E desejei não ter visto. A pele parecia errada,
como se fosse uma máscara esticada. Os olhos não piscavam. A boca estava entreaberta e havia algo escorrendo do canto. Não sangue, mas uma substância preta, viscosa, como óleo queimado. "Tá tudo bem?" Perguntei mais por impulso do que por real interesse. Ela sorriu. Foi um sorriso frio. Não havia emoção ali, só dentes perfeitamente alinhados e brancos demais. Como porcelana, como próteses. Era um sorriso treinado, não humano, mais gritos. Agora dos dois lados da estrada, um mais próximo. Depois outro, como se algo passasse correndo ao lado do caminhão. A mulher então falou novamente sem mover os lábios. "Eles estão vindo. Você me trouxe até aqui. Agora eles vão poder passar." "O quê?" Pisei no freio. O caminhão derrapou por alguns metros até parar no acostamento. O silêncio era absoluto. Até os grilos sumiram. Quando virei para ela, o banco estava vazio. Ela havia sumido. Olhei para o mato, desesperado. Nada, nenhum sinal dela, como se nunca tivesse estado ali. Mas o banco estava molhado e havia marcas de mãos impressas no vidro da porta. Tentei dar partida, o motor falhou 2 vezes. Na terceira pegou. Comecei a andar de novo, mas algo em mim já sabia. Algo estava errado com aquela estrada. Dirigi por quase 1 hora sem ver um único carro, sem postes, sem placas, sem fim, até que ao longe vi uma placa enferrujada. Ribeirão das Almas, 3 quilômetros. Era para ser só mais um plantão noturno. Trabalho como técnico de informática numa empresa de segurança e tinha ido resolver um problema de câmeras numa fazenda no meio do mato, ali nos arredores de Ibiúna, interior de São Paulo. Terminei tudo por volta das 2 da manhã. Voltar para casa naquele horário, pela estrada de terra e depois pegando a rodovia Bungiro-Nacal, já me deixava com um pé atrás. Escuro, isolado, com neblina que faz você achar que está num filme de terror. Mas já conhecia o caminho, então engoli o medo, liguei o som e fui embora. Logo depois de entrar na estrada asfaltada, notei algo estranho. Uma mulher parada sozinha no acostamento, com um vestido branco longo, o cabelo solto cobrindo o rosto e um tipo de casaco claro por cima. Estava completamente imóvel, olhando para a estrada, com uma das mãos levantadas. Não sei o que deu em mim. Era madrugada, escuro, mas pisei no freio e parei o carro. Baixei o vidro e gritei: "Tá tudo bem?" Ela não respondeu. Só virou o rosto lentamente na minha direção. Não vi muito do rosto dela naquela hora, só os olhos, vermelhos de choro ou irritados. Mas tinha algo ali, algo que me travou por dentro. Ela apontou para o banco da frente como quem pede carona e eu deixei ela entrar. Assim que ela entrou, percebi um cheiro estranho, um misto de flor velha, mofo e ferro, como se fosse sangue seco. Ela não disse uma palavra. Só sentou, puxou o cinto e ficou olhando para frente. "Vai para onde?" Perguntei, tentando não parecer assustado. "Nada." "Quer que te leve?" "Até o centro?" Ela virou devagar a cabeça e balançou positivamente. Bem lento, quase robótico. Enquanto dirigia, comecei a notar detalhes. O vestido estava molhado nas pontas, como se ela tivesse saído de algum brejo. Os pés descalços, a pele muito pálida, quase cinza. E o mais estranho, o reflexo dela não aparecia direito no retrovisor, como se estivesse fora de foco. Meu coração começou a acelerar. O rádio chiava, o celular continuava sem sinal. Foi quando ela falou baixinho: "Não deixa ele me encontrar." Olhei para ela assustado. "Quem?" Mas ela não respondeu. Só ficou encarando a estrada, os olhos agora cheios de lágrimas. "Moça, tá tudo bem? Alguém te machucou? Quer ir para a delegacia?" Nada. A estrada começou a mudar. Parecia que eu estava rodando em um caminho que não existia mais. Nenhuma placa, nenhuma entrada, nenhum carro vindo, nem mesmo o som dos pneus na pista. De repente, os faróis do meu carro iluminaram algo à frente.
Um homem parado no meio da estrada, de paletó escuro, com o rosto coberto por uma sombra impossível. Só dava para ver o contorno dele, parado, de frente pro carro. Que merda é essa? Gritei tentando frear, mas o freio falhou. O carro atravessou por dentro dele, como se ele fosse fumaça. E naquele instante, a mulher ao meu lado gritou com uma voz que não era humana, era um som, como metal rasgando vidro. O carro morreu, os faróis apagaram. Escuridão total, a única luz vinha de dentro dela. Os olhos estavam agora brancos como os de um cadáver. Ela se virou para mim. O rosto estava todo rasgado, como se tivesse sido atacada com algo cortante. Lágrimas de sangue escorriam dos olhos. A voz saiu como um sussurro cavernoso. Você me trouxe de volta. Tentei abrir a porta desesperado, travada. Tentei chutar o vidro. Nada. O ar começou a ficar pesado, denso, como se tivesse entrando água no carro. Ela se aproximou mais e disse: ele me matou aqui. Ele enterrou meu corpo nesse trecho. E toda noite eu espero que alguém me leve para casa. Mas ele sempre me encontra primeiro. Nesse momento, o homem do paletó apareceu do lado de fora, bem no vidro do motorista. Mas o rosto era o meu. Eu olhando para mim mesmo e sorrindo. Apaguei. Acordei com batidas no vidro. Um policial rodoviário. Meu carro estava parado no acostamento, motor desligado, faróis acesos. Senhor, tá tudo bem? O senhor dormiu no volante? Olhei para o banco do lado. Vazio. Nenhum sinal da mulher, nenhum sinal do homem. Contei tudo. O policial me olhou com estranheza. O senhor passou pelo quilômetro 23? Sim, ele suspirou. Já escutei histórias. Uma moça que foi morta por um ex-namorado, jogada no mato aqui perto. Nunca encontraram o corpo. Tem gente que jura que vê ela pedindo carona. Sempre sozinha. Sempre de branco. Olhei para o asfalto, tentando entender o que tinha acontecido. Não havia marcas de pneu, nem pegadas. Mas na porta do carona, do lado de dentro, tinha um fio de cabelo preto molhado preso no vidro. Depois daquela noite, nunca mais andei sozinho pela estrada de madrugada. Vendi o carro, mudei de cidade. Mas às vezes, quando estou dirigindo à noite, vejo um vulto branco no acostamento de longe. Nunca paro, aprendi do pior jeito. Nem toda carona quer chegar a algum lugar. Algumas só querem lembrar que morreram ali. E outras só querem te levar junto. Meu nome é Márcio Ferreira, tenho 28 anos e trabalho como motoboy em São Paulo há quase 7. Se tem uma coisa que eu aprendi na rotina das ruas, é que você desenvolve um instinto, um sexto sentido, algo que te avisa quando a coisa vai dar ruim. E geralmente você escuta esse instinto. Naquela noite eu ignorei. Era uma sexta-feira chuvosa, fim de abril. Tinha acabado de encerrar uma entrega no Brás e resolvi pegar o caminho de volta para casa pela Marginal Tietê. Já passava da meia-noite e o trânsito, para sorte ou azar meu, estava leve, o que é um milagre por aqui. A pista refletia a luz dos postes, as gotas da garoa caindo finas como agulhas. Foi quando vi o homem. Ele estava embaixo de uma passarela, próximo à saída da ponte da Casa Verde. Jaqueta azul, capuz cobrindo parte do rosto, jeans escuro e uma mochila nas costas. Estava parado ali, molhado, com um dos braços estendidos pedindo carona. A coisa mais estranha, ele não parecia desesperado, não fazia sinal frenético, só estava ali, estático, como se tivesse certeza de que alguém ia parar para ele. E eu parei, até hoje, não sei porquê. Talvez cansaço, talvez culpa, talvez burrice. Parei a moto no acostamento e acenei para ele. Tá indo para onde, irmão? Ele se aproximou devagar. Quando chegou perto, vi que era jovem, talvez da minha idade. O rosto era meio apagado pelas sombras, mas o que me chamou a atenção foram os olhos, muito claros, quase cinzentos.
Pode deixar na ponte do limão? Ele perguntou, a voz calma demais. Sobe aí, segura firme. Ele subiu na garupa. A moto balançou um pouco e eu já ia perguntar se ele estava com peso na mochila, mas desisti. Liguei o motor e segui pela pista expressa. O tempo todo senti o corpo dele rígido atrás de mim. Não era como o de alguém se equilibrando. Era como o de alguém que não precisava se equilibrar. E ele não segurava em mim. Não apoiava. As mãos em nada. Tá tranquilo aí? Gritei por cima do motor. Tá tudo bem? Tô sim, respondeu. Mas a voz soou diferente. Como se estivesse mais próxima do meu ouvido do que deveria. Como se não tivesse saído da boca dele. Um arrepio subiu pelas minhas costas, mesmo com a capa de chuva me cobrindo. Ignorei e continuei. A chuva apertava. A cidade parecia vazia. Nenhum outro carro por perto. Nenhum som além do motor e da garoa batendo no capacete. Foi então que percebi, a mochila dele estava pingando. E não era água, era vermelho, escuro, viscoso. Olhei pelo retrovisor por reflexo e quase perdi o controle da moto. O rosto dele estava virado diretamente para mim, mesmo com o corpo ainda de lado, os olhos fixos no espelho. E ele sorria, mas algo no rosto dele não era certo. A pele parecia flácida, como se estivesse mal colocada. Como uma máscara levemente desalinhada. Parei na entrada da Ponte do Limão com o coração disparado. Aqui tá bom? Perguntei. Com a voz falhando, ele desceu em silêncio. Me encarou, a água da chuva escorria pela jaqueta azul, mas não molhava o rosto. Era como se o rosto repelisse a água. Antes que eu ligasse o motor, ele se abaixou e sussurrou algo no meu ouvido com a voz baixa, calma, quase como um segredo. Você devia ter ficado no Brás. Eu me virei num pulo, mas ele já não estava. Lá nenhum passo, nenhuma sombra, nenhum sinal. A Ponte do Limão estava completamente vazia. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Subitamente, a cidade inteira parecia calar. As luzes dos postes tremeluziam. A marginal, tão barulhenta e viva, agora parecia morta. Olhei ao redor. Nada. A mochila dele ainda estava no chão, onde ele havia deixado. Aproximar-me dela foi um impulso. Algo dentro de mim dizia para correr. Mas outra parte queria saber. A mochila estava aberta e dentro havia apenas uma coisa, uma jaqueta igual a dele, azul, e abaixo dela, um pedaço de papel. Peguei com mãos trêmulas. Era uma foto, minha tirada à tarde, durante uma entrega no Brás. Exatamente naquele dia, no canto da imagem, escrito com uma caneta vermelha. Ele já sabe. O frio que senti naquele momento não vinha da chuva. Era um frio diferente. Um frio que parecia vir de dentro da alma. Larguei a mochila, subi na moto e fui embora dali o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, já eram quase 2 da manhã. Morava num sobradinho em Pirituba, sozinho, desde o fim do meu último relacionamento. Joguei a capa no chão, tomei banho quase fervendo e tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tudo tinha sido alucinação, estresse, sono, talvez alguma brincadeira macabra de alguém. Mas quando fui deitar, a jaqueta azul estava dobrada sobre minha cama. E não era minha. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado encarando aquela peça de roupa até o amanhecer, com as janelas fechadas e o celular desligado. No dia seguinte, levei a jaqueta até um aterro próximo à marginal. Coloquei gasolina por cima e ateei fogo. Ela não queimou. A jaqueta não pegava fogo. Permanecia intacta no centro da chama, enquanto tudo ao redor dela virava cinza. Ouvi novamente a voz. Você devia ter ficado no Brás, vindo do nada, do vento, ou talvez de dentro da minha cabeça. Desde aquele dia, nunca mais parei para ninguém na rua. Nunca mais voltei à marginal durante a madrugada. E nunca mais consegui dormir com a luz apagada. Era para ser uma viagem simples.
Peguei meu Gol velho e saí de Barreiras, no interior da Bahia, rumo a Luiz Eduardo Magalhães. Eu tinha passado o dia na casa da minha mãe e já era quase 9 da noite quando entrei na estrada. Apenas 100 quilômetros de distância, coisa rápida, pensei. Mas mal saí da zona urbana e percebi que algo estava estranho. A BR-242 estava escura como breu e a neblina parecia densa demais para a época do ano. O rádio só chiava e o celular tinha perdido o sinal completamente. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta do quilômetro 44, o carro começou a falhar. Primeiro os faróis piscando, depois o motor engasgando até parar de vez no acostamento. Tentei conectar de novo, mas nada, nem sinal de vida. Peguei o celular, sem sinal, luzes da estrada, nenhuma, só o som dos grilos e um silêncio estranho demais para aquela região. Tentei manter a calma. Fiquei ali uns 15 minutos esperando algum carro passar, até que ouvi o ronco de um caminhão vindo de longe. Um caminhão velho, daqueles Scania antigos, se aproximou devagar. Pintura azul descascada, faróis meio amarelados. Ele parou a uns 10 metros de mim. A porta do carona se abriu com um rangido pesado e uma voz grave gritou lá de dentro: "Tá com problema, irmão?" Me aproximei e expliquei que o carro tinha apagado do nada. Ele me olhou por uns segundos pensativo. "Tá indo pra onde?" "Luiz Eduardo." "Entra aí. Tô indo pra lá também." Entrei meio hesitante, mas ele parecia tranquilo. Um senhor de uns 60 e poucos anos, pele queimada de sol, chapéu de palha e um sotaque arrastado do interior da Bahia. Chamava-se Seu Amadeu. A cabine cheirava a diesel, couro velho e algo estranho. Um cheiro doce, enjoativo, que não consegui identificar na hora. Mas me contive. Ele estava aliviado demais por não estar mais sozinho. Começamos a rodar. O caminhão era lento, mas firme. A estrada seguia numa escuridão pesada. Tentamos conversar, mas seu Amadeu falava pouco. Às vezes, só murmurava coisas sozinho. "Essa estrada aqui tem muita história." "Tipo o quê?" Perguntei, tentando puxar assunto. Ele ficou quieto por um tempo e depois respondeu, sem olhar para mim: "Tem gente que pega carona e nunca mais é vista." Engoli seco. Achei que fosse brincadeira, mas a forma como ele disse, frio, como quem fala de um fato comum. Seguimos viagem por mais uns 20 minutos, até que eu comecei a perceber uma coisa estranha. A gente passava pelas mesmas coisas. Uma placa quebrada com KM-51, uma árvore retorcida, um posto abandonado. Ao fundo, vi aquele mesmo cenário umas 3 vezes. Olhei para o seu Amadeu. "A gente não tá rodando em círculo, não?" Ele sorriu sem mostrar os dentes. "Estrada é estrada, moço. Tudo parece igual de noite, mas eu sabia que não era isso. A gente estava preso naquele trecho, como se não conseguíssemos sair dali." Foi então que vi algo que me gelou a espinha. Um Gol branco parado no acostamento, idêntico ao meu. A porta aberta, pisca-alerta piscando devagar. "Seu Amadeu, é o meu carro." Ele não respondeu. Mantinha o olhar fixo na estrada. "Para o caminhão!" Gritei. Ele não reagiu. Eu tentei abrir a porta, mas ela não abria. Travei. Comecei a bater no vidro. "Me tira daqui!" Gritei. Foi quando ele virou lentamente a cabeça para mim. Os olhos estavam completamente pretos, sem pupila, sem branco. Um abismo. "Você já pegou essa estrada antes, não foi?" "Udi." "O quê?" "Você sempre pega carona, sempre quebra no quilômetro 44 e sempre entra nesse caminhão, mas nunca lembra." Eu congelei. As palavras não saíam. O que ele queria dizer com aquilo? "Você morreu aqui, rapaz." "Mentira," murmurei trêmulo. "Há 2 anos, capotou tentando desviar de um cachorro. Ninguém te encontrou. Só o caminhão viu." "Eu vi." Ele sorriu. A estrada lá fora parecia congelada no tempo. "Mas você sempre volta."
Acordei deitado no banco do caminhão. O motor estava desligado. Lá fora, o céu começava a clarear. Meu carro, lá adiante, abandonado, com a lataria enferrujada como se estivesse ali há anos. Me aproximei, tremendo, e vi meu próprio corpo no banco do motorista. Ou o que sobrou dele. Voltei cambaleando para o caminhão, mas ele já não estava mais lá. Desapareceu como poeira, só as marcas dos pneus na terra vermelha. E então lembrei, o cachorro atravessando, o volante fugindo das minhas mãos, o som de metal esmagando carne, o grito, a escuridão e a voz, sempre a mesma voz. Tá indo para onde? Hoje eu ainda estou aqui, preso no trecho entre Barreiras e Luiz Eduardo. Sempre no quilômetro 44, esperando alguém passar, esperando uma carona. Às vezes, o caminhão aparece. Às vezes, sou eu quem oferece carona, porque a estrada precisa de companhia e ninguém deveria estar sozinho quando chega o fim. Mas, se algum dia você estiver viajando por aqui e um homem estranho com um chapéu de palha te oferecer carona, não entre, ou você nunca mais vai sair. Sou motorista de aplicativo em Minas Gerais e naquela noite eu tinha decidido pegar estrada até uma cidade vizinha chamada Carmo do Paranaíba. Era aniversário do meu irmão e eu ia fazer uma surpresa. Ninguém sabia que eu estava indo. Saí por volta das 10 da noite. A BR-354 estava deserta, só eu e o som dos pneus no asfalto. O céu estava limpo, mas a lua estava escondida atrás de nuvens pesadas. Era uma daquelas noites que parecem silenciosas demais, sabe? Por volta do quilômetro 137, vi um homem parado no acostamento de terno escuro com uma mala pequena na mão. Alto, magro, barba bem feita. Estava com a mão esticada pedindo carona como nos velhos tempos. Normalmente eu nunca pararia. Mas algo na forma educada como ele me olhou me fez pisar no freio. Boa noite, meu amigo. Vai para Carmo também? Isso, preciso visitar minha irmã. A voz dele era firme, sem sotaque forte. Parecia grato. Entrou no carro e colocou a mala no colo. Notei que ele usava um relógio de bolso, daqueles bem antigos, preso por uma corrente. Comecei a dirigir e puxei assunto. Sua irmã mora onde lá? No bairro São Francisco, perto da igrejinha antiga. Ah, sei onde é. Ele assentiu com um leve sorriso. Mas o ar na cabine pareceu murchar, como se o ambiente tivesse ficado mais frio, mais pesado. O caminho estava calmo demais. Tão calmo que eu ouvia o som da respiração dele, curta, ritmada. Fiquei incomodado, mas segui viagem. Faz tempo que não vê sua irmã? Perguntei. Desde o enterro. Enterro o dela. Fiquei sem saber o que responder. Pensei que ele tivesse se enganado ou que estivesse falando de outra irmã. Ué, mas não foi ela que você disse que vai visitar? Ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. Eu preciso me despedir direito. Meu estômago virou. Tentei manter a calma e segui dirigindo, mesmo com a espinha arrepiada. O relógio dele fazia um tic-tac nítido, mais alto do que deveria. Ser possível dentro do carro. Olhei pelo retrovisor. Ele não estava lá, mas eu ainda o via pelo canto do olho, no banco de trás. Virei a cabeça num estalo. Ele estava sentado normalmente ao meu lado, como se nunca tivesse mudado de lugar. Comecei a suar frio. A estrada ficou diferente. As luzes dos postes sumiram. Nenhuma placa. Nenhuma entrada. Nada. Você disse que ela morreu, né? Tentei confirmar. Ele não respondeu. Em vez disso, sacou uma foto da carteira e me mostrou. Era ele, a irmã e alguém que parecia comigo. Ou melhor, exatamente como eu. Mesma cara, mesmo cabelo, mesma barba. Isso é montagem? Ele apenas respondeu. Você me prometeu. O quê? Que me levaria até ela. Toda vez. Foi aí que entendi. Eu já tinha feito esse trajeto antes. Essa estrada, esse passageiro, esse diálogo. Você nunca saiu do carro.
sussurrei, porque você nunca deixou. E então ele desapareceu. Olhei para o banco ao lado, vazio. Mas quando virei a cabeça, ele estava no banco de trás, me encarando com os olhos totalmente brancos, como leite coalhado. Chegamos. Chegamos onde? A estrada tinha sumido. Meu carro estava agora parado em frente a um cemitério, com os faróis acesos, iluminando o portão de ferro torto. Ela me espera. Ele saiu do carro. Dessa vez, eu vi ele saindo, mas não consegui me mover. O carro travou, o volante não respondia. As portas se fecharam sozinhas, e no banco do passageiro apareceu uma mulher, jovem, pálida, com o mesmo rosto da foto. Ela chorava e sussurrava. Ele não devia estar aqui. Ele não devia voltar. Aos poucos tudo escureceu. Acordei com o barulho de buzina. Um caminhoneiro tinha parado ao lado, preocupado. Eu estava parado no acostamento, no mesmo quilômetro 137. Você tá bem, irmão? Tá com a cara de quem viu alma? Eu acho que dormi no volante. O caminhoneiro deu uma risada curta. Aqui não é lugar para cochilar, não. Tem muita história. Ruim nessa estrada. Uns dizem que tem um cara que pede carona toda noite, sempre indo visitar uma irmã que morreu faz tempo. Não respondi. Só agradeci e fui embora. Mas o rádio do carro não ligava. E quando tentei ver o retrovisor, ele estava quebrado. Como se alguém tivesse socado ele de dentro para fora. Olhei o banco de trás. A mala ainda estava lá. Hoje faz exato 1 ano desde aquele dia. A mala continua guardada na minha garagem. Não consegui abrir. Não importa o quanto tente, o zíper não anda, mas às vezes, de madrugada, ouço o tic-tac do relógio dentro dela, ritmado, calmo.